Carolina chegou aí, não? Que ela disse que tinha uma pergunta hoje para o irmão Luiz. Ainda não chegou, não. Chegou, não? Tá Ainda. bom. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pronto. Já, Não já. é uma, não é uma pergunta, é para esclarecer mais também, né? Pronto. Judith, E olha, pergunta fácil também, porque eu também estou aprendendo, como vocês, hein? Diga, não. Todos nós estamos na mesma escola. não era só para começar aqui a gravação. Porque às vezes chega primeiro em outros lugares e aqui não. Mas já está valendo aí. A Tá valendo, secretária chegou. tá? Luiz Amalfi, em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 12 e 13, esses dois versículos aí, né? 1 Coríntios 6, versos 12 e 13. É mais basicamente no segundo, no 13, mas quero ler o 12 também para poder entrar no contexto aí, né? Aham. Ele fala assim, a Dal tá abrindo aí, ó. Beleza. Fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição ou fornicação, né? Senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aí a minha, assim, pedido assim de esclarecimento maior, Luiz Amalfi, é em relação a esse verso 13, porque Paulo aí na primeira parte do versículo ele fala sobre manjares, que a gente entende como alimento, né? Uma coisa que a gente come, os manjares, né? Comida, tudo mais. E depois, na segunda parte do versículo, ele parte para a questão relativas a questões morais aí, né, do corpo, questões sexuais, vamos dizer assim, né? Pecados relativos a isso. E me parece que ele juntou essas duas coisas aí nesse versículo. Eu queria entender se tem alguma relação ou por que Paulo, né, colocou essas duas temas, vamos dizer assim, nesse versículo aí. Me parece que tem alguma coisa para ele ter colocado os dois juntos, mas eu não consigo captar aí a situação. Uhum. Tem um versículo que talvez ajude a gente entender isso, em 2 Coríntios, capítulo 7, que na verdade deveria ser versículo 1. Não, 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios 7, que esse versículo, na verdade, deveria ser do capítulo 6, né? Do que ele está tratando. Mas, enfim, no versículo 7 fala, ou melhor, no versículo 1 fala: ora, amados, pois que temos tais promessas, né? Daquilo, o assunto que ele vem tratando, né? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, quando o Senhor nos salvou, nós somos um ser, né? O homem, ele tem três partes, embora que todas elas são a pessoa, né? Ele tem a parte que é o espírito, que é a parte racional, ele tem a alma, que é a parte dos sentimentos, né, das emoções, a parte emocional, e ele tem o corpo, que é a parte física. Mas todos são a pessoa, né? Todos são eu. Eu não posso falar que, não, meu espírito que fez isso, não fui eu, foi a minha alma, foi o meu corpo, né?
Então, nós somos esse ser tripartido. E eu quis ler esse versículo aqui de 2 Coríntios 7, 1, porque aqui a gente vê a imundícia, não apenas da carne, mas a gente vê imundícia do espírito também, né? Da nossa parte racional. Então, a gente tem que ter cuidado, né, dessas três partes, né, vamos dizer assim, das quais nós somos formados. Nós precisamos tomar cuidado do nosso espírito, aquilo que eu penso. Eu preciso tomar cuidado da minha alma, daquilo que eu sinto. Eu preciso tomar cuidado com o meu corpo, da forma com que o meu espírito e a minha alma se relaciona com o meio, né? Se relaciona com as pessoas, né? E é interessante, voltando no versículo que o irmão falou, lá em 1 Coríntios 6, que ali o Senhor está chamando a atenção, 1 6, 13, né? Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Então, Paulo aqui ele está relacionando essa questão do corpo, né? Do corpo, o ventre é o estômago, enfim, todo o aparelho digestivo, né? Vamos dizer assim. Então, o alimento é para o aparelho digestivo e o aparelho digestivo vai fazer com que os nutrientes sejam retirados dos alimentos e mantenha o corpo vivo, né? O meu espírito não precisa de arroz e feijão, nem a minha alma. Quem precisa de arroz e feijão é o meu corpo, né? Tanto assim que a pessoa, quando ela morre, é a separação do corpo e a alma e espírito, ou a alma e o espírito não precisam de alimento, né? Vamos dizer assim, né? Então, o corpo precisa para se manter. E aqui ele está falando, então, que o manjar é para o ventre, ou seja, relacionado com o corpo. E só que fala que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Então, eu creio que aqui ele esteja falando não só dessa questão física, de manutenção do corpo, mas daquilo que se relaciona com o nosso espírito e a nossa alma, usando o corpo para a sua expressão, vamos dizer assim, né? Porque quando trata-se, né, o irmão até falou, uma questão aí de relacionamento ilícito, né? A questão, porque a prostituição, ela é um relacionamento ilícito. Deus, existe um relacionamento lícito entre um homem e uma mulher, que é o quê? É dentro de um casamento. Então, dentro de um casamento, o relacionamento é lícito, não tem problema nenhum. O problema são pessoas não casadas terem relacionamento. Isso é o problema, né? Pode ser prostituição, pode ser adultério, dependendo da condição de cada um. Então, para que o espírito e a alma não façam, por assim dizer, mau uso do corpo, né? Porque nós podemos, a minha inteligência pode planejar coisas e que elas vão ser por assim dizer, manifestadas pelo corpo, e é um uso indevido do corpo. Por quê? Porque o corpo, como fala aqui, né, o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Porque cada um de nós precisa do corpo para fazer as coisas do Senhor, né? Então, nós vamos, na reunião, nós vamos com esse corpo que nós temos, nós vamos para a reunião. E lá, nós aprendemos, o nosso espírito aprende, a nossa alma goza de estar na presença do Senhor, na presença dos irmãos, né? Nós sentimos alegria, né? É a nossa emoção.
E isso é um uso inteligente, um uso sadio, um uso santo do nosso corpo. Então, eu creio que está falando nesse sentido. Não sei se está claro. Alguma outra pergunta? Algum irmão que queira acrescentar também, por favor? Não sei se era isso também que você queria. Se foi a pergunta, irmão, eventualmente eu posso ter entendido errado. Não, é isso mesmo, Luiz. Eu estava querendo mais um comentário realmente sobre esse versículo, né? E foi bom. Deu para dar uma esclarecida maior nesse versículo aí, dessa junção aí que ele está fazendo aí, dos manjares e do corpo. Irmão Danilo Barbudão quer fazer uma pergunta aí, Danilo? Tá com a mão levantada? Sim, sim. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aí. Minha pergunta é relacionada ao arrebatamento. O que eu, o que eu queria saber, se possível, claro, né? Se for possível. Quando nós formos arrebatados, os que não creram ainda no Senhor, tipo minha esposa que não é convertida ainda, como é que acontece? eu, eu vou desaparecer do mundo e eles vão saber como eu desapareci, como isso que eu não entendo. Eu queria uma luz sobre isso aí. Pelo menos que eu saiba, né? Quem conhece é o Senhor, né? Os que são seus. Mas tipo assim, as pessoas que ficarem, né? Como vão saber do meu paradeiro, se vão saber, eu não, eu só queria saber mais ou menos assim. Como vai ser o arrebatamento? Nós não sabemos. O que nós sabemos, com certeza, é que vai ser uma coisa extremamente em ordem. Não vai ser uma coisa em desordem, né? Então, sempre o exemplo que os irmãos dão, né? Um irmão que é piloto de avião e o companheiro dele também, o subcomandante ali, não sei como chama, ele também é cristão. Ele crê no Senhor Jesus. Os dois creem no Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus vem exatamente no momento em que eles estão voando. O que vai acontecer? Vai cair o avião? Né? Eu não sei o que vai acontecer. Com certeza não vai haver caos, não vai haver desordem nas coisas. O senhor pode levar um avião até um aeroporto sem piloto? Com certeza. O senhor pode fazer qualquer coisa, né? Mas eu queria ler um versículo para dar base nisso, em Gênesis. Gênesis, quando no dilúvio, capítulo, eu acho que é 8, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 7. Entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais
que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para a arca, ou para Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Moisés, a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, o que acontece? Noé entrou, o Senhor fechou a porta e demorou 7 dias para começar a chover. Se a gente abrir lá em Mateus, Mateus 24, 39. Mateus 24, 38. 37. 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando está falando de vinda do Filho do Homem, não é o arrebatamento. Quando fala da vinda do Filho do Homem, está falando da aparição do Senhor. E assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Mas eu queria chamar a atenção no versículo 39, e não o perceberam. Então, como vai ser, Danilo? Nós não sabemos. Nós sabemos o que vai ser. A palavra de Deus, existe muitas e muitas afirmações do que é, mas não explica como é, como foi e como será. Por exemplo, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Ele não fala como ele criou, não sabemos como foi a criação, né? O que nós vemos é Deus, depois da criação, e a terra depois também se tornou sem forma e vazia, e depois também, aí o Senhor vai reformar a terra. Não é criação. A criação é apenas de algumas coisas, mas não é a criação da terra aqui. A terra foi criada, ela foi criada para ser habitada, e depois ela se tornou sem forma e vazia. Então, nós vemos o que aconteceu. Agora, como aconteceu, nós não sabemos. A mesma coisa do arrebatamento. Nós sabemos o que vai acontecer. Como vai acontecer, nós não temos informação. O que nós sabemos é o quê? Que os mortos em Cristo, quando o Senhor vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntamente nós subiremos com ele a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então isso é o que vai acontecer, né? O que é o arrebatamento. Agora, os detalhes do arrebatamento a gente não sabe. A palavra fala que nós lemos ali com relação à aparição de Cristo, que eles não vão perceber até que o juízo comece
a cair, né? Então, pode ser que eles não percebam de pronto o que as pessoas foram arrebatadas, né? Então, eu estava trabalhando ali na minha firma e eu criei no Senhor, vou ser arrebatado, e no dia do arrebatamento eu sou arrebatado. E aí o que acontece? No dia seguinte, eu vou faltar aqui na Terra, né? E no outro dia também, e no terceiro, no quarto, né? Até uma hora que alguém, de repente, vai dizer, escuta, liga lá para a casa do Luiz, lá, ver o que está acontecendo, manda uma carta para ele, abandono de emprego, né? Então, as situações que vão acontecer, né, elas devem ser das mais diversas, né? Enfim, mas o que nós sabemos é que, no momento do arrebatamento, todos aqueles que creem no Senhor Jesus serão levados. Se há casas, né, onde apenas um dos cônjuges, um dos cônjuges é crente no Senhor Jesus, e há na casa também filhos na idade não de responsabilidade, né, crianças pequenas, né, essas crianças, juntamente com o pai ou com a mãe que creem, eles vão ser levados também aos céus, né? Agora, se os dois pais não creem, as crianças desse casal vão ficar, mesmo que recém-nascido, enfim, né? Então, é isso que a gente vê na palavra, né? No caso, irmão Luiz, vai as crianças que não tiver o entendimento, ou mesmo que estejam o entendimento, tipo assim, crianças que já têm noção, né, da palavra de Deus, elas mesmo assim, se os pais foram, elas vão também. É isso? É sempre assim, o crente vai, não importa a idade, né? Então, se o Daniel, nosso filho, quando ele tinha 5 anos, ele se converteu, né? Então, vamos dizer que se eu não fosse crente e a Vika não fosse crente, e ele tivesse ouvido o evangelho, o avô dele pregou para ele, alguma coisa assim, e ele se converteu, ele ia para o céu, e se nós não crêssemos, né, eu e a Vika, nós ficaríamos aqui, e ele iria, né, Eu estou porque falando o contrário, porque filhos, um exemplo tipo assim, pode ficar desamparado, né, sem os pais. filhos na idade de responsabilidade, se ele tem consciência, né, da sua condição de pecador, e ele não creu no Senhor Jesus, ele vai ficar. Entendi. E outra coisa também, tipo, uma família, né? Uma esposa, um marido e um filho que crê. Vamos dizer, o esposo é crente e o filho é convertido também, e a esposa não. Então vai o filho e a esposa, o filho e o pai, e a esposa fica, porque não é crente. É isso? Sim, sim. Entendi. Obrigado, irmão. Existe uma diferença, Danilo, entre uma pessoa santa e uma pessoa santificada, né? Então, a gente abrir lá em 1 Coríntios 5, perdão, 1 Coríntios 7, fala de que o marido crente não deve deixar a esposa incrédula e a esposa crente não deve deixar o marido incrédulo, né? Depois fala assim, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Então, o que é essa santificação? Essa aqui é uma santificação posicional. Por quê? Porque, por exemplo, eu não creio e a minha esposa crê.
Então, a minha esposa, ela vai, lógico que andando, né, de uma forma conveniente como cristã, né, ela vai ler a Bíblia dela, ela vai falar, ela vai bordar um quadro que tenha um versículo, ela vai ter a vida cristã dela vai ser um testemunho para mim. E por ela ser salva, eu estou numa posição santificada, não é uma posição salva, mas é uma posição santificada. Então, por exemplo, está passando, vamos dizer que o casal tem uma televisão em casa. A esposa não vai permitir que certas imagens sejam projetadas da televisão. Entende? Então, isso o que acontece? Acaba santificando o marido, mesmo que ele seja descrente. Né? Então, isso é o que está falando. E acontece a mesma coisa com o marido. Né? O marido descrente santifica, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Mas olha que interessante, de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. São santos. E santo é diferente de santificado. Então, quando há um marido crente, os filhos, enquanto não responsáveis, né, com relação a esse assunto perante o Senhor, eles são santos. Ou seja, se o Senhor vier, o Senhor vai levar os seus santos. E eles eles vão participar da fé do pai ou da fé da mãe. Eles não fazem parte da igreja. Por quê? Para fazer parte da igreja, o salvo precisa crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Por exemplo, Abraão, ele é crente, mas ele não faz parte da igreja. Né? Nós tivemos quando nós casamos, houve uma má formação no nosso primeiro filho e a Vika teve um aborto espontâneo com 5 meses. Né? Essa criança vai para o céu no arrebatamento. Nós não conhecemos ele, vamos conhecê-lo no arrebatamento. Mas ele não faz parte da igreja. Por quê? Porque ele não creu no Senhor Jesus como seu Salvador. O Daniel, o irmão dele, vamos dizer assim, né? O Daniel creu, porque com 5 anos de idade, o Daniel manifestou que ele cria no Senhor, que ele tinha recebido o Senhor como Salvador. E ele faz parte da igreja. Você está claro, Danilo? Entendi perfeitamente, Luiz. Obrigado, irmão. Ô, Luiz, aqui tem uma pergunta de Alana, depois tem de Massimota, mas vou pedir licença eles dois aqui, só para a pergunta aqui no caso, é um rápido comentário dela, mas o irmão pode explicar, de Josélia, né? Porque está se falando de criança ser arrebatada, a irmã aqui falou assim, mas irmão, a palavra fala para a gente que Jesus disse, deixai vir a mim todas as crianças, porque dela é o reino do céu. Eu não sei o que a irmã pode estar pensando, não sei se ela pensa que no arrebatamento todas as crianças do mundo serão arrebatadas. Quer explicar, Josélia? É isso que você está pensando? É que o irmão deu uma explicação aqui sobre essa passagem? Boa noite, irmãos. Me perdoe que eu estou meio com alergia. O que eu queria saber é o seguinte, a palavra fala em Mateus, que o Senhor diz, deixai vir a mim todas as criancinhas do reino do céu. E o irmão falou aí que se houver o arrebatamento e o pai e a mãe não for crente e tiver filhos, crianças no meio, que não irá. Aí eu queria saber
Então, quer dizer que, no caso os pais ser descrentes, as crianças não serão arrebatadas, é isso? Pode me explicar, irmão, por favor? É isso mesmo, irmã. Um exemplo disso, talvez ajude a gente a entender. Você lembra quando os filhos de Israel ah, foram orientados para que eles pegassem um cordeiro, eles estavam lá no Egito, eles eram escravos do Egito, e eles foram por Moisés, né? O Senhor falou para Moisés, e eles então pegaram um cordeiro, mataram o cordeiro, né? Isso está em Êxodo 12, né? 12 ou 20? 12. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E aí eles tinham que pegar esse cordeiro, matar o cordeiro, e depois colocar o sangue na ombreira e na verga da porta. E o anjo do Senhor ia passar pela terra do Egito e ia ferir toda a casa, ele entraria em toda a casa que não houvesse sangue, e ali ele feriria o primogênito que havia naquela casa. Então, nessa noite, nas casas dos egípcios, morreu todo o primogênito. Podia ser um pai, que era primogênito, um avô, um tio, um sobrinho que estava na casa e ele era primogênito na família dele, então houve uma mortandade extrema no Egito. E na casa dos filhos de Israel, não houve nenhuma morte. Né? E aí o que acontece? Eles saíram. Quem que saiu? Saiu o pai, a mãe, o filho de 20, o filho de 10, o filho de 5, o filho de 2 e o filho que tinha acabado de nascer semana passada. Saíram e foram para o deserto. Né? E no Egito, quem que ficou? Ficaram os casais que não criam e os filhos de 20, de 10, de 5, de 2 e aquele que tinha nascido a semana passada. Não é? E eles ficaram ali, e se o que tinha nascido a semana passada era um primogênito, ele morreu. Ele foi morto. Né? Se ele foi morto, eu vou dizer assim, né, tô falando com temor isso, mas que bom que ele foi morto. Se uma criança ali no Egito foi morta. Por quê? Porque ele não foi mal influenciado por tudo aquilo que havia no Egito. E ele vai estar salvo, juntamente com aquele meu filho que também não ouviu o evangelho, ele não chegou a nascer, né, embora tenha sido concebido. Mesma coisa daquelas crianças que foram mortas por Herodes. Lembra quando o Senhor Jesus nasceu e Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo? Isso foi um ato terrível de Herodes, com certeza. Mas foi uma misericórdia de Deus também, porque essas crianças que tinham nascido, provavelmente elas poderiam estar, dali 33 anos, elas poderiam estar dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Né? E o Senhor impediu que essas crianças pudessem chegar a esse ponto. Né? Então, a gente precisa confiar, irmãos, sempre, né, na sabedoria de Deus. Muitas vezes a gente não entende os caminhos de Deus, mas nós entendemos a sabedoria de Deus. E Deus tem razão em tudo aquilo que ele faz. Então, respondendo à sua pergunta, irmã, a casa, né, Deus, ele
por isso que existe uma responsabilidade muito grande dos pais em relação à casa. Por quê? Porque Deus vê, ele conecta a casa da pessoa com a pessoa. Né? Lembra lá em Atos 16, o Senhor fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ah, quer dizer então que se eu crer, a minha casa automaticamente está salva? Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo o seguinte, que se você crer, você vai trazer essa verdade para a sua casa. E a sua casa, então, pelo testemunho seu de ter crido, a sua casa vai ser ensinada no caminho do Senhor. E a bênção, se nós obedecermos o Senhor, e os filhos podem, com certeza, virem a crer. Não é? Lógico que cada um é responsável por si, diante do Senhor, né? Lógico que nós queremos que os nossos filhos creiam e nós ensinamos a eles a andarem no caminho do Senhor. Mas com relação à casa, por exemplo, a casa do incrédulo, os filhos eles vão ter a mesma sorte do que os pais. Né? Aquelas crianças, filhos dos egípcios, elas estavam conectadas com os seus pais. Então, por isso que eu falo, né, de que o filho do... Tem um versículo também que fala que Deus não vai tomar a casa do incrédulo. Não sei se você lembra alguma coisa assim. Não vai assaltar a casa do incrédulo, uma coisa assim, no sentido de tirar, né, um filho. Eu não lembro, precisaria estudar melhor para ver isso. Já ouvi, Luiz, não assaltará o berço do incrédulo, mas eu não lembro se é uma passagem bíblica, porque eu lembro, não sei se é um comentário de algum irmão, ou é uma passagem bíblica, eu não me lembro. Pois é, isso aí que eu tô em dúvida, assim, sabe? E se é um comentário, né? Porque com certeza eu já li isso aí, mas eu não me lembro se é uma passagem bíblica, assim. Mas eu vou perder tempo aqui procurando e talvez eu não ache, mas há responsabilidade, né? Tanto de bênção como de juízo, né? Em relação aos pais, aliás, dos pais em relação aos seus filhos. Obrigado, Elton. Ressaltando também de que as crianças que não forem arrebatadas, não significa que elas estão perdidas, porque logo após o arrebatamento da igreja, vai chegar de volta o outro evangelho, que é o evangelho do reino, e muitos e muitos vão crer ainda, né, nessa mensagem, só que aí já é um caráter diferente do evangelho, não é o evangelho da graça, a qual nós conhecemos, é o evangelho do reino, a qual o próprio Senhor pregou aqui na terra, juntamente com os discípulos, no tempo lá dos evangelhos, e isso vai trazer de volta. Mas essas crianças, né, elas podem ter a chance de crer nesse evangelho, porque aqueles que não vão crer, que vão realmente estarem perdidos, vão ser aqueles que ouviram o evangelho da graça no tempo da dispensação da graça, negaram conscientemente esse evangelho. Então, como fala lá em 2 Tessalonicenses 2, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, que aí já concerne o caminho para a grande tribulação. Mas as crianças ou aqueles que não ouviram o evangelho da graça, eles vão ter a chance de serem salvos, né, por meio do evangelho do reino. Para não ficar parecendo que quando se fala que a criança não vai ser arrebatada é porque ela não vai para o Senhor. Ela não pode ir naquele momento, né, mas depois vai. Obrigado, irmão, pela explicação, viu? Deus abençoe. É muito importante isso que o Michel falou. Michel, obrigado por ter falado, porque Deus ele tem um plano para glorificar
o seu Filho em toda a criação. E cada homem salvo, ele faz parte desse plano macro, né? Esse grande plano de Deus. E cada um vai ser colocado numa posição nesse plano, que nós não sabemos, o Senhor sabe. Mas ele tem um propósito para cada salvo ser, nesse grande plano de Deus, ser colocado para a glória do Senhor. Você vê, por exemplo, isso que o Michel estava falando, eu estava pensando numa criança que foi deixada aqui na Terra, e ela, o Senhor já tinha um plano para ela, né, com certeza, e ela creu no Evangelho do Reino, e ela foi uma pessoa extremamente fiel àquilo que ela ouviu. E ela acaba sendo martirizada, ela acaba sendo morta por causa disso. Ela acaba sendo, enfim, o governo, a ordem não, é a desordem, né, que vai haver aqui na Terra, acaba perseguindo essa criança, esse menino, né? Na verdade, isso vai acontecer em 7 anos, né? Então, uma criança sei lá, de 3 anos, né, que ficou aqui na Terra, e quando isso acontecer vai ter 10. Né? No final da tribulação, ela vai ter 10 anos. E ela pode ser morta pela sua fé. E se ela for morta pela sua fé, ela vai ter, inclusive, uma porção celestial. Né? Então, nós não sabemos o plano de Deus. O que nós sabemos é que o plano de Deus é perfeito, a sua vontade é perfeita, e tudo vai redundar para a honra e glória do Senhor Jesus no milênio, sendo manifestada, né, toda a sua glória em todos esses, né, celestiais, essas pessoas que vão viver nessa esfera celestial com ele. Né? Tanto a igreja, né, como todos esses que nós estamos falando aí, que vão ser arrebatados. Né? Só mais uma pergunta aqui relacionada a isso, Luiz. Jorge Santos, desculpa aí a irmã Ana, rapidinho, viu? Só para a gente manter nesse assunto aí rápido. Irmão Luiz, essa santificação, por exemplo, do pai crente para seu filho, sendo santificado, vale também para o pai que não vive na mesma casa de seu filho, ou só vale quando o pai convive com seu filho? Eu vou dar uma resposta bem rápida, de 2 palavras. Não sei. Não sei. Não sei. Qualquer coisa que eu disser. Estou na mesma escola que vocês. Eu falei para não fazer pergunta difícil, né? Estava aqui matutando também. É uma boa pergunta. O Senhor vai agir em graça, com certeza. Eu conheço um irmão que ele tem uma filha pequena, talvez 5 anos. Acho que ela vai fazer 5 anos agora. E ela não mora com ele, ela mora com a ex-esposa dele, né, que eles se separaram antes do casamento, dele haver se convertido, né? E lógico, ele tem uma preocupação muito grande com a filha dele, né? O Senhor sabe todas as coisas. Agora vamos aqui para a pergunta da irmã Lana. Aí depois tem aqui do irmão Márcio Mota, né, que ele falou. Pergunta: o que é uma reunião de cuidado numa assembleia
é um pedido do Senhor também? Uma reunião de cuidados normalmente é feita, as pessoas que participam, né, dessa reunião, normalmente são os anciãos da Assembleia, né? Ou, muitas vezes, aquele que está fazendo a parte do ancião, porque, às vezes, a Assembleia é uma Assembleia jovem, né? O jovem, eu digo assim, de pessoas que a compõem, são irmãos jovens. Então, alguns irmãos vão ter que fazer esse trabalho, né? Como Paulo fala para Timóteo, né? Faze a obra de um evangelista. Provavelmente Timóteo não é um evangelista, mas, por assim dizer, né? A coisa precisava ser feita, né? E a Assembleia tem coisas que têm que ser feitas, né? Então, o irmão quer pedir o seu lugar à mesa, né? Então, como que vai acontecer isso, né? Quem que vai conversar com esse irmão, querer saber e tal, né? Então, são esses irmãos normalmente têm o cuidado, o zelo, né? Pela Assembleia. E eles, então, vão se reunir para conversar com as questões da Assembleia, né? Toda Assembleia tem questões para ser tratadas, né? Porque a Assembleia é feita de pessoas, e pessoas têm problemas. E aí nós precisamos, então, baseados na palavra de Deus, né, trazer a Escritura que resolve, ou que atende, ou que, enfim, vai resolver aquela situação. Uma coisa importante é que a reunião de irmãos não decide nada, né? Os irmãos se reuniram e decidiram. Não, os irmãos não decidem nada. Primeira coisa, quem decide é a palavra de Deus. Os irmãos, eles se reúnem para estudar o caso, né? O que aconteceu, um caso de pecado, um caso de alguém que está chegando, um caso de alguém que está tendo um problema na Assembleia, uma questão de doutrina, uma questão de um comportamento inadequado, né? Então, os irmãos vão trazer o assunto, eles vão ver na palavra de Deus o que a palavra de Deus diz para ser feito nesse caso. Eles vão ter que orar para o Senhor: Senhor, é isso? O que nós precisamos fazer? Porque, outra coisa, não existem dois casos iguais. E o Senhor não permite que haja dois casos iguais, cada caso tem a sua característica, o envolvimento das pessoas, uma pessoa mais assim ou mais assado, e a reação da outra foi mais assim ou foi mais do outro jeito. Não existem dois casos iguais. Para quê? Para que nós sempre dependamos e perguntamos para o Senhor e aguardamos Ele dizer o que deve ser feito. Isso é um princípio. Então, os irmãos de cuidado, com conhecimento da palavra de Deus, né, eles vão, no caso, no fato acontecido, eles vão pegar a palavra de Deus: para esse fato é essa palavra. E nós vamos levar para a Assembleia o fato. Não precisa entrar em detalhes do fato, né? Muitas vezes são coisas que não convém ser aprofundadas numa reunião onde vão estar irmãs, onde vão estar jovens, né? Enfim. E aí o que acontece? Eles explicam: o fato aconteceu isso, e a palavra de Deus diz que nesse fato nós devemos fazer isso. Então nós estamos dizendo que a ação a ser tomada é esta. E aí a Assembleia, então, toma essa ação, né, nesse sentido. Então, é muito importante. Às vezes a gente ouve dizer, né, os irmãos se reúnem, os irmãos, né,
como se referindo a uma reunião de irmãos. Os irmãos se reuniram e os irmãos decidiram. Não, os irmãos não decidem. Quem decide é a Assembleia. Quem tem autoridade para decisão ligar e desligar é a Assembleia reunida. Eu coloquei aí Existem no... assuntos, só complementando, existem assuntos que são assuntos mais práticos, né? Então, por exemplo, queimou a lâmpada. Nós não vamos fazer uma reunião de irmãos para decidir se a gente compra ou não outra lâmpada. Nós vamos lá e trocamos a lâmpada, né? Mas nós, por exemplo, vamos precisar trocar, nós estamos querendo trocar a reunião de quinta-feira para sexta-feira, né? Então, nós precisamos perguntar para todo mundo. É uma coisa mais prática, né? Mas precisamos perguntar, principalmente para as irmãs, casadas, principalmente. Por quê? Porque tem filho na escola, tem horário de almoço, horário de janta, horário que dá para ir, horário que não dá para ir, né? Então, nós precisamos perguntar para as irmãs, porque elas, com certeza, fazem parte da Assembleia, né? E essa questão prática da casa, a irmã ela está muito mais envolvida, né, do que o marido. Eu Eu coloquei aí no falo, chat. desculpa, eu não paro de falar, né, Michel? Desculpa, mas eu só vou falar, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, às vezes eu convido um irmão, ô irmão, vem cá, vem em casa, não sei o quê, e vem tomar um café aqui, alguma coisa, e não aviso a Vika. Vai dar confusão, porque no fim o que acontece? Ela que tem que saber, né? Às vezes eu venho almoçar e eu não falo, entende? Por isso que é muito importante falar para as irmãs, né? Que elas participem, porque a parte prática da coisa, ela fala. Michel, estou quieto. Que fazer que nem a cena de Chaves. Eu botei aqui o link de uma obra de Bruce Anstey, Uma Variedade de Reuniões, que é muito bom, irmãos, porque aí tem todas as características e diferentes reuniões bíblicas, inclusive dessa aí, da reunião de cuidados. Muito proveitoso. Vou colocar lá no grupo do Zap também. Agora tem o irmão Márcio Mota, só seguindo aqui a filinha, viu? Sei que outros aqui já têm uma pergunta. Márcio, fala aí, Márcio. Coloquei no chat aí. Deixa eu ver aqui. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, 5. O que é o reino de Cristo e o de Deus? Qual a diferença? Márcio, esse assunto é um assunto muito, muito longo. Se você me perdoar, Márcio, eu não vou responder e eu vou sugerir para que você leia a definição dele, que com certeza vai ser melhor do que eu falaria, no livro Definições Doutrinais. Ali fala reino de Deus, reino dos céus, até o Michel já pôs aqui. Muito boa essa definição.
E tem uma reunião também no site dos irmãos lá de Brasília, como que chamam? Foi uma reunião com os irmãos de Moçambique, que é feita no sábado às 2h30. E o Douglas, o irmão Douglas Buchanan, ele falou, eu acho que umas 2 ou 3 reuniões sobre o reino dos céus, o reino de Deus, o reino de Cristo. Muito interessante essas reuniões. E talvez, Márcio, assim, porque o assunto é muito grande, é muito profundo. Eu também, eu confesso que eu não sei em profundidade e para resumir em poucas palavras o que seria tudo isso, entende? Talvez fosse mais proveitoso se você me perdoar de não responder. Tranquilo, irmão. Obrigado. Eu vou fazer uma consulta nas referências e você me deu. Obrigado. Vamos aqui na filinha. Rita de Cássia. Ela tinha perguntado aqui. E qual que é a idade que uma criança pode ter entendimento do Senhor? Aí, Luiz. As perguntas difíceis, né? Eu não sei, eu estou na mesma escola, gente. Mas uma coisa interessante, uma vez não, né? A gente vê isso nas crianças pequenas, né? Eu lembro a Paula, quando ela era pequenininha, e isso qualquer criança, né? Com certeza. Ela não tem vergonha de andar nua. A criança anda e para cima e para baixo e ela não tem noção. Assim, isso para ela é normal. Isso não tem problema para ela. Mas chega uma hora, às vezes 2, 3, 4, 5 anos, não sei. Cada uma tem um tempo. Chega uma hora que ela não fica mais nua na frente de ninguém. Às vezes é o menino na frente da mãe, a menina na frente do pai, tem vergonha. O menino na frente do pai, às vezes não tem a menina na frente da mãe, não tem mais a menina na frente do pai, e o menino na frente da mãe tem. Não é? Então, isso é uma coisa, né? É um sinal de que a criança, ela sabe que tem alguma coisa errada, e ela quer, então, se cobrir. E ninguém ensina isso para ela. Ela percebe. E isso foi o que aconteceu lá no Éden, né? Os irmãos se lembram que quando Adão e Eva tomaram do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, a única grande revelação que eles tiveram é que eles estavam nus. Né? Foi tudo que eles descobriram, né, de tudo que eles achavam que ia acontecer, eles descobriram que estavam nus. E quando viram o Senhor aparecendo, fugiram. Né? Então, essa consciência que eles tinham era por causa do pecado. Eles perceberam que estavam nus e fugiram. E o Senhor perguntou, escuta, mas quem que falou por vocês que vocês estavam nus? Né? Então, a criança, a partir do momento, ela percebe a nudez e que isso é errado. Né? E aí, a partir daí, ela começa, então, a se cuidar disso. Né? Então, com relação à consciência do pecado, cada um tem numa época. Né? Então, não dá para dizer, olha, é uma criança de até X. Não tem. Né? Mas é, né, nesse tempo que que ela tem essa consciência de pecado e depois ela vai ouvir do Evangelho e depois ela tem essa decisão. Né, de crer ou não crer. Então, não sei, 5, 6, 7, 4, 9, 10, cada um tem o seu tempo, né, eu creio. Então vamos lá. Leones.
Leônidas, acho que eu vou pedir a você, Leônidas, para você perguntar e ligar o microfone. É possível essa pergunta sua? Talvez fique mais fácil. Sim, dá, porque eu sou meio lento para escrever, aí quando a vexa embaraça as palavras tudo. Mas nesse assunto que a irmã perguntou aí, irmão Luiz, sobre as crianças, os incrédulos, que, por exemplo, o pai e a mãe que é incrédulo, que morre, aí o filho, a criança também não vai ser salvo, porque o pai e a mãe não crê, né? Só os filhos dos cristãos. Então, nesse assunto, eu coloquei aí em Apocalipse 12, 20 e 12, eu queria saber se aí está falando sobre o que essas pessoas que não creem só vai aparecer no juízo final, não é isso? Então, o julgamento vai ser diferente, porque quando a criança não creu e acabou o evangelho da graça, então nesse caso aí, ela não teve uma oportunidade. Aí, por exemplo, se eu veio e a criança ainda era pequena, aí quando eles morrerem, só vão ressuscitar no juízo final. Então o julgamento vai ser diferente dos pais para aquela criança, por exemplo? Tem um versículo, Leonis, eu não me lembro onde que está, que fala assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, tá, esse versículo, quando fala grandes e pequenos, não fala adultos e crianças, não é isso que ele está falando. Grandes e pequenos são aqueles que foram grandes pessoas no mundo e aqueles que foram pequenas pessoas no mundo enquanto uma sociedade, vamos dizer assim. Então, aqueles foram presidentes, governadores, grandes homens de importância, enfim, alguma coisa assim, e pessoas que não tiveram importância, vamos dizer assim, um destaque na vida. É isso que está falando aqui. Então, todos são colocados diante do trono, não importando o que eles foram na sua posição na Terra, né? Ele foi um grande qualquer coisa, não importa. Se ele não creu, ele não creu. A diferença para Deus não é quem foi importante e quem não foi importante, é quem crê e quem não crê. E isso é a diferença, o que faz a diferença para Deus, né? O que creu no Senhor Jesus e o que não creu. Então, é essa a questão. Quando fala de crianças, se a criança tem o conhecimento do pecado, ela tem a consciência do pecado, e isso, como eu falei, isso é uma coisa que ela vai criando, né? Ela vai adquirindo no tempo, né? Ela sabe quando ela está fazendo coisa errada. Eu lembro, não sei se eu já falei para vocês, quando eu me converti, uma coisa que me veio muito forte na cabeça foi uma coisa que eu fiz quando eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos. Me converti, eu tinha 27. Eu me lembro que o meu pai morava numa rua que era sem saída, tinha um balão ali no fim, né? Então o carro ia fazer o balão e nesse balão tinha casas em volta dele, né? E aí eu lembro que eu peguei a minha bicicleta, fui andar e aí eu vi um carrinho. E naquele tempo não tinha muros altos, né? Então era um portãozinho de madeira, talvez batia na barriga assim da pessoa. E eu punha o carro para dentro, né? Então era a segurança que tinha à época, né? E tinha uma casa que tinha um portão de madeira e embaixo do portão, mas dentro da casa, tinha um carrinho verde, se eu não me engano. E aí eu andando com a minha bicicletinha, eu vi aquele carrinho, eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Comecei a olhar para cima para ver se tinha alguém olhando. E eu dando volta ali no balão, olhando. Até que eu peguei, fingi que a minha bicicleta quebrou ali, virei ela ao contrário, né? Aí peguei e sentei assim, bem próximo do portão, enfiei a mão por trás, peguei o carrinho e, fui embora. Roubei o carrinho.
por causa disso eu ia ser colocado no inferno. Não só por causa disso, mas por causa de muitas outras coisas, sem dúvida. Então, eu tinha 5 anos e eu sabia o que era certo e o que era errado. Eu não tinha ouvido falar do Senhor, eu não sabia a questão de ser pecador e o inferno, essa coisa, eu não sabia. Mas eu sabia que o que eu estava fazendo era muito errado. E não tinha ninguém para me falar isso. Não tava, meu pai não estava lá, minha mãe não estava lá, e eu olhei assim, não tinha ninguém para gritar: ô moleque, o que você está fazendo aí? Entendeu? Eu fiz e eu sabia que estava errado. Então, eu tinha consciência do que o que eu estava fazendo era errado. Então, isso é muito, né, de cada um, com certeza. Isaac. Opa, alguém ia falar aí? Eu ia só agradecer, Douglas. Ficou claro agora para mim, porque eu tava confundindo esse versículo aqui como era criança e adulto, grande e pequeno aqui de Apocalipse 12. Mas obrigado. Agora tem aqui Isaac Fonseca. Boa noite, irmão Luiz. Já que falamos muito sobre criança... Boa noite, Isaac. Boa noite. Eu queria saber o seguinte: como se dá a criança à mesa, na comunhão à mesa, e na ceia? O irmão poderia me falar na prática, assim, como funciona? Essa é uma boa questão também, né? E isso não existe uma idade, não existe não existe uma regra para isso, né? Mas existe um exercício de perguntar para o Senhor, primeiramente, né? Porque a mesa é dele. Perguntar para os pais também, né? Porque os pais, né? Se a criança, se o menino, se a menina, enfim, estiver na casa, né? Então ela sabe. Mas uma coisa que é importante é a criança, né? O menino, a menina, eles distinguirem o que eles estão fazendo. Né? Eles têm que distinguir, né? Porque tem um versículo em 1 Coríntios, capítulo 10, que é o versículo 14 ou 15, vamos ver aqui. 1 Coríntios 10, versículo 14. Versículo 15. Versículo 15. Ele fala assim: falo como falando a entendidos. Né? Falo como a entendidos. Né? Paulo está falando assim: eu estou falando isso como estou falando a entendidos. Eu estou entendendo que vocês são entendidos e eu vou então dizer para vocês aqui o que eu tenho para dizer, né? Falo como falando a entendidos. Então, aquele que vai partir o pão, ele tem que entender o que ele está fazendo. Isso, vamos dizer, uma criança e um adulto, e um velho também. Ele tem que entender o que ele está fazendo. Você sabe por que você está fazendo isso? É porque meu pai falou que eu devo fazer. Pais, nunca falem para os seus filhos partirem o pão. Nunca falam isso, nunca falem isso. Deixa eles entenderem. Ensinem que a ordem das coisas, né? O ensine que o Senhor falou assim: fazer isto em memória de mim. Isso, ensine isso. Mas nunca forcem o seu filho para que eles façam isso. Entende? Por quê? Porque vocês podem
ouvir depois, né, no tempo, né, do seu filho, o seu filho chegar para você e falar assim, olha, eu fiz isso porque você me pediu para que eu fizesse. Então, ele não fez por causa do Senhor. Ele fez porque isso agradaria o pai, ou agradaria a mãe. Então, é uma coisa muito importante isso. Nunca, e não só os seus filhos, mas os seus filhos, aquela pessoa que você, um irmão, que, puxa, você tem uma amizade muito boa com eles, você quer que ele esteja à mesa do Senhor, nunca force, indique ou pressione ou qualquer coisa uma pessoa a tomar o seu lugar à mesa do Senhor. Em primeiro lugar, por quê? Porque a mesa não é nossa. Então, aqui em casa, nós temos a nossa mesa, eu posso convidar quem eu quiser para vir a essa mesa. Mas eu não posso convidar para ir na casa do Elton. Eu não posso falar assim, ô Michel, vamos lá na casa do Elton, que nós vamos jantar com ele. Não posso. Por quê? Porque a casa não é minha, a mesa não é minha, não sou eu que administro isso. Né? Então, a mesa do Senhor é a mesma coisa, a mesa é do Senhor. Né? Então, é dele. E o Isaac perguntou a questão da mesa e da ceia. Né? A ceia é um ato que se faz à mesa do Senhor. Então, eu estou à mesa do Senhor 7 dias por semana, 24 horas por dia. Estou à mesa. Eu estou agora à mesa do Senhor? Sim, eu estou à mesa do Senhor. Eu não estou celebrando a ceia do Senhor agora. A ceia do Senhor, se o Senhor permitir e não vier, eu vou celebrá-la no próximo domingo. Mas todos os outros dias eu estou à mesa do Senhor. Isso é importante, não é? E quando a gente coloca aquela mesa lá no meio, né, normalmente é uma mesinha que tem o pão, o vinho, né, o saquinho da coleta, aquela mesa não é a mesa do Senhor, aquela mesa é a mesa lá do salão de reunião e tal, né? Não é a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é um terreno de reunião. Né? Aquela mesa é a mesa aonde nós colocamos os símbolos quando nós nos reunimos para lembrar o Senhor Jesus. Né? E celebrar a ceia conforme ele pediu. Tem um conteúdo do Darby, não sei se o irmão Isaac já conhece. Eu fiz uma pergunta semelhante a essa a Mário, há uma das lives atrás que passou. Ele explicou um pouco e colocou o link desse conteúdo que explica sobre isso. Eu não sei compartilhar aqui, mas o Michel deve saber, deve ter ciência. Muito bom, explica um pouquinho sobre isso. É crianças convertidas à mesa do Senhor. Não sei se vocês não conhecem, mas tem esse conteúdo também que ajuda. Sim, já dei até uma lida. Eu fiquei assim, um pouco na dúvida da questão do pedido, né? Porque o adulto ele vai e pede, né, o lugar à mesa, e é verificado, né, a questão do pecado moral, eclesiástico, doutrinal. Mas e a criança, né, o filho desses pais, já a comunhão, já a mesa, já participando da ceia, como essas crianças, elas vão também a alguém na assembleia, e como o homem fez, como o adulto fez, e pede o seu lugar à mesa, é assim que funciona? Sim, por quê? Uma coisa que a gente tem que lembrar na Assembleia, nós em casa, nós temos uma esfera, né? Então tem o marido, a mulher, os filhos. Isso é uma esfera de autoridade. Quando a gente sai para trabalhar, existe uma outra esfera de autoridade. Então é o meu patrão, eu, os funcionários, os colegas ali, o chefe dele, enfim, toda a ordem
naquela outra esfera de autoridade. Existe a autoridade do governo. Então, o governo, a ordem, né, como nós devemos nos comportar socialmente, né? Existe a ordem na Assembleia, que ela não é nada igual a essas outras, né? Então, por exemplo, quando eu e a Vika, um casal, estamos em comunhão, estamos à mesa do Senhor, mas a Vika não é tratada na Assembleia como a mulher do Luiz. E o Luiz não é tratado como o esposo da Vika. O Luiz é tratado como um irmão no Senhor. E a Vika é tratada como uma irmã no Senhor. Entende? Então, a criança que vai ser recebida à mesa do Senhor, ela deve ser um irmão ou uma irmã no Senhor. Né? Então, não é, não, ela é filha do irmão e da irmã. Não. O fato de ser filha do irmão é outra esfera, é lá na casa deles. Aqui na Assembleia é uma outra coisa. Isso é muito importante, por quê? Porque não existe casais, por assim dizer, embora que, né, eu vou sempre junto com a Vika, né, na reunião, né, mas nós não estamos chegando na reunião como um casal. Nós estamos chegando na reunião como um irmão em Cristo e uma irmã em Cristo. Né? E com os filhos, mais um irmão em Cristo, mais uma filha menor, mais uma irmã em Cristo. Então são irmãos, é o Senhor e irmãos ali em volta. E quando há algum problema, por exemplo, de receber a mesa, ou alguma questão de um mal entendimento, um problema que aconteceu, é muito bom que, se for um caso de um filho, que os pais não se envolvam na decisão. Não é? Então, por exemplo, a minha filha quer partir o pão, né? Ela deve chegar para um irmão, chega um irmão lá na Assembleia e fala, irmão, eu quero partir o pão. Provavelmente esse irmão vai perguntar para mim, não é? Pelo fato dela estar na minha casa e eu poder dar um testemunho para ele, mas eu devo não decidir essa coisa, não participar da decisão que os irmãos vão decidir. Por quê? Porque ela tem que ser recebida como uma irmã em Cristo, e não como a filha do Luiz. Entende? Isso é muito importante. Porque senão, o que acontece? Isso causa, com certeza, problemas na Assembleia. Não é? Porque, de repente, eu não vou... não, mas não vamos falar com a irmã. A irmã falou, ela está se portando, por exemplo, de uma maneira inconveniente. Mas, puxa, é a irmã do Luiz, né? Vamos... como chama? Em respeito, ou sei lá, em consideração a ele, vamos relevar. Não, está errado. Ela não é irmã ela não é esposa do Luiz na Assembleia. Na Assembleia, ela é uma irmã. Lógico que se ela precisar ser chamada a atenção, né, ela deve ser chamada a atenção como irmã, mas conversa com o marido dela antes também, né, porque essas coisas têm que ser tratadas também, né. Mas você percebe? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a criança eu digo assim, né, o mais jovem, né, ele precisa entender o que ele está fazendo e ele precisa ser recebido como uma irmã ou como um irmão. O mesmo tratamento, né? Então, um bom testemunho, né? A criança tem que ter um bom testemunho, né? Na sua casa, nas coisas que faz, né? Por quê? Porque ela vai estar à mesa do Senhor, né? E uma outra coisa importante também é que existe na juventude, né, da criança, na adolescência, né, dos 12 aos 18, 10 aos 18, mais ou menos por aí, existe uma alteração ou como chama? Um fortalecimento do caráter dessa criança, né? Então, a criança com 10 anos, ela não tem o caráter dela
ainda formado. Ela vai ter o caráter dela formado um pouco mais para frente, né? E então tudo isso deve ser considerado, né? Assim, tiveram vários jovens entre nós que foram recebidos, né, com seus 10, 11, 12 anos, talvez 10 não, mas talvez um pouquinho mais, assim, né? E quando eles chegaram lá pelos seus 16, 17, 18, eles falaram, olha, não é isso aí. Não é isso aí que eu quero, sei lá, entende? E outros que se firmaram e estão em comunhão ainda, até hoje, né? Graças ao Senhor. Então, é uma época de alterações, né? Então, cada caso, irmãos, é um caso. Cada criança, cada menino, cada menina é uma coisa. E a gente tem que buscar, assim como qualquer outro irmão, né? Buscar no Senhor qual é a vontade do Senhor nesse caso. O que o Senhor faria, né? O que nós precisamos fazer é exatamente, Senhor, o que tu farias nesse caso? Mostra para a gente. Porque nós queremos fazer aquilo que tu farias, não aquilo que nós achamos. Por hoje, de pergunta, foi só, né? Bastante perguntas fáceis, né, Luiz? Hoje. E o nosso horário também já chegou aqui, 9h42. Então, isso Oi, é o que Lu? dá. Isso é o que dá ficar um tempão de férias. Quando volta aí. Tô querendo descascar, né? Tá certo, para aprender, né, Isaac? Aprender a não fugir, né? Aí já fica esperto, né? Não, mas muito bom, muito bom. É o Senhor, na verdade, o Senhor que ajuda, né? Ele dirige, ele ajuda e todos estamos aprendendo, com certeza. Só para prolongar mais um pouco também, nesse caso aí, Luiz, é o mesmo caráter para qualquer outra pessoa, né? E também para um dos cônjuges também que ainda não pediu o lugar mesmo, vale para o mesmo, né, no caso. O que ainda não pediu, que tem interesse em estar à mesa e se quer pedir a comunhão, tem que ir, né? O esposo pode chegar e comunicar e tal, ficar junto e tudo mais. Poderia explicar um pouquinho, ele vai entender. Portilho, eu não sei se eu entendi bem eu não consegui ouvir bem a sua dúvida. Alguém entendeu? De repente pode falar? Ô, Portilho, você quer ler de novo aí? Você consegue falar aí? Eu entendi assim, eu acho que ele está querendo dizer sobre um cônjuge, né? O marido está em comunhão e depois a esposa deseja estar em comunhão também. Precisa passar isso para o marido ou a própria esposa deve ir diretamente às irmãs? Eu acho que foi isso, né, Portilho? Se não estiver enganado, viu? Isso, irmão. Isso que eu estava descendo no elevador aqui, acho que deve ser. Ou eu lembro, não deve ter explicado direito, mas é justamente isso aí que você falou, não. Eu vou contar a minha experiência com relação a isso, Portilho. A gente começou, eu me converti, né? E daí eu tinha 27 anos. E aí eu me converti em janeiro de 85. E aí a Vika também se converteu logo em seguida, acho que comecinho de fevereiro. E em março, foi a primeira vez que nós fomos na casa do Mário, ele morava em São Paulo. Ele tinha acabado de, se não me engano, vir lá de Limeira, e tinha alguns irmãos lá que
Não era uma assembleia em São Paulo, mas ele estava fazendo reuniões. E nós fomos na casa dele, né? E foi muito legal, porque nós fomos num sábado, voltamos no domingo, e a partir daí a gente nunca mais deixou de ir, né? E aí eu sei que no domingo o Mário falou assim, bom, Luiz, nós vamos hoje partir o pão, e a Vika foi também, né? Nós vamos partir o pão, e o partimento do pão é algo que nós fazemos em memória do Senhor, que Ele pediu para a gente fazer. Você imagina, eu não sabia de nada de cristianismo, eu já tinha lido a Bíblia, mas assim, a prática eu não sabia. E aí o Mário explicou, ficou 10 minutos lá explicando, né? Aí eu levantei, eu falei, tá, entendi. Daí eu me levantei, estava sentado, me levantei, eu falei assim, ó, então eu quero aqui na frente dos irmãos pedir o meu lugar à mesa e eu quero também pedir o lugar da minha esposa à mesa, né? Aí o Mário falou assim, então, Luiz, faz o seguinte, senta, porque você não entendeu nada. Depois a gente vai ter a reunião agora e depois eu explico melhor para você. Entendeu? Então, qual é a... O marido pode pedir o lugar à mesa para a esposa? Não, não pode. Nem pode pedir para a filha, nem a mulher pedir para o filho, enfim. Cada um é uma pessoa, né? Lembra quando eu falei que quando nós nos chegamos nessa esfera da assembleia, da casa de Deus, a casa de Deus só tem filhos e filhas. Tem o Senhor, né? E o resto é filhos e filhas. Não tem mais diferença entre eles, né? Não tem como chama? Outra ordem de autoridade. Ah, não, é o meu chefe. Puxa, o meu chefe vai lá na Assembleia. Gente, puxa, o que eu vou fazer? Eu preciso ajudar. Não, ele é o irmão. Quando ele põe o pé na Assembleia, e eu também, irmão, igual. Não tem mais pai, não tem mãe, não tem filho, somos irmãos, né? Isso é muito importante. Nós sabemos por quê. Porque, às vezes, as questões, né, de chefe, funcionário, pai, filho, elas podem trazer problemas, porque não é o lugar da Assembleia. Ok. Mas nesse caso, no caso, eu estou como eu à mesa do Senhor, aqui em Salvador. Aí a minha esposa, ela sentiu paz e sentiu o desejo de pedir a comunhão. Ela pode comunicar a mim, eu como irmão, e estando em comunhão. Nesse caso aí, eu levaria a Assembleia. Como é que funciona isso? Poderia acontecer isso? Porque, querendo ou não, minha esposa, né, ela iria sinalizar para mim que eu estou com ela, convivendo com ela, né? Ela iria sinalizar para mim. Mas não sei se deu para entender. Mas como é que funcionaria essa questão aí? Com certeza, porque ela vai, em primeiro lugar, ela vai falar com você, com certeza, né? Mas você deve encorajá-la a que ela também fale com outro irmão, entende? Para que não fique, para que quebre essa questão, esse conceito de família, entendeu? Para que quebre esse conceito de família e aí ela não está pedindo o lugar à mesa dela como esposa sua, mas ela está pedindo o seu lugar à mesa como uma irmã. Então ela vai, por exemplo, Michel aqui, Michel, olha, eu queria pedir o meu lugar à mesa, eu entendi, o senhor quer que eu faça isso, eu queria colocar para vocês que eu quero partir o pão. Só. Entendeu? Lógico que ela vai falar para você, entendeu? E você deve falar para outro, mas você deve encorajá-la a ela pedir o lugar à mesa para o irmão, para qualquer outro irmão, entendeu? Perfeito, irmão. Muito obrigado. Só quero dar um toque aí para o irmão Márcio Mota. Eu botei lá em cima o link da playlist do canal Leituras Bíblicas, falando sobre os reinos. Ok, irmão. Obrigado. Só para encerrar o assunto, depois a Vika pediu o lugar dela, tá? Por ela mesma.
Então chegou o nosso horário, irmãos. Muito bom. Maravilha aí. O Senhor nos ajudando sempre, né? Sempre o Senhor nos ajuda. Amém. E que o Senhor nos mantenha realmente animados, né? Assim, querer estar junto, né? Os irmãos juntos aí e aproveitando a palavra de Deus, né? Deixa eu encerrar aqui a gravação.